magnífico reitor da Universidade de Lisboa, excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração do Círculo de Reitores, excelentíssimos Srs. Professores Carlos Reis, Sr. Professor Riacho Serleio Marques, Sr. Professor Eduardo Lourenço, estimados membros da equipa Vieira, aqui presentes, e coordenadores de obra de Vieira, minhas senhoras e meus senhores. Nós somos o que fazemos, como pregou Vieira no Sermão das Ezequias do seu padrinho de batismo, o Conde de União. Nem todos os anos que se passam se vivem. Uma coisa é contar os anos, outra vivê-los. Uma coisa viver, outra durar. Também os cadáveres debaixo da terra, também os ossos nas sepulturas acompanham os cursos dos tempos, e ninguém dirá que vivem. As nossas ações são os nossos dias, por elas se contam os anos, por elas se mede a vida. Enquanto obramos racionalmente, vivemos. Quanto mais tempo duramos. Fim de citação. Vivemos intensamente nestes últimos 2 anos. Hoje experimentamos aqui o gozoso sentimento do dever cumprido. Valeu a pena termos arriscado tudo para realizarmos, num cronograma tão apertado, este projeto que muitos vaticinaram ser impossível concluir em tão pouco tempo. De facto, a primeira vez na história da edição em Portugal, desde o século XV, que se preparou e editou uma obra desta dimensão e complexidade em tão curto espaço de tempo. É um feito que se deveu a uma grande equipa que aceitou trabalhar abnegadamente e concertadamente, dia e noite, para o conseguir, fazendo jus a quem nos apoiou e acreditou que no nosso país, quando há vontades fortes, as realizações grandes acontecem. Assim foi possível colmatar uma grave lacuna da nossa cultura, disponibilizando ao grande público toda a obra do maior orador português de todos os tempos. Fez-se uma espécie de primavera cultural com esta edição, que agora também está a ser publicada integralmente no Brasil, a partir da matriz portuguesa, inclusive com a nossa matriz gráfica. Com o meu colega, o professor Dr. Pedro Calafate, que co-dirigia este projeto comigo, aprendemos muito com o conhecimento da história desses projetos anteriores, coordenados por estudiosos de grande mérito. Projetos desta dimensão exigem um financiamento significativo e a reunião de equipas de investigadores qualificados em várias áreas e de vários países, assim como exige um entendimento de base quanto a metodologias a respeitar e prazos a cumprir. A dimensão do legado pluriforme dos escritos de Vieira e a sua dispersão em diferentes arquivos e bibliotecas de Portugal e do estrangeiro exigia, de facto, uma grande e qualificada equipa de caráter interdisciplinar para realizar o seu levantamento sistemático e exaustivo em ordem ao seu subsequente tratamento pré-editorial e editorial. Em vez de apostarmos numa equipa pequena, como aconteceu com os projetos anteriores, decidimos reunir uma grande equipa de quase uma centena de investigadores e especialistas em estudos vieiranos e áreas afins, fundamentalmente de universidades portuguesas e brasileiras, que aceitaram o desafio de trabalhar em conjunto de forma concertada dos dois lados do Atlântico para levar a bom termo este projeto. Além do concerto de vontades e de métodos, conseguir em intensivas reuniões de trabalho, foi necessário garantir financiamento suficiente. Primeiro conseguimos pequenos apoios de algumas instituições beneméritas, a quem muito agradecemos e queremos nomear Montepio, Santuário de Fátima, Partex, FCT, Fundação Carlos de Gulbenkian, Companhia de Jesus, a cujos representantes aqui presentes muito agradecemos, mas esses apoios estavam a ser manifestamente insuficientes na fase de arranque do projeto, correndo o risco de fazer perigar o andamento da obra. Até que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na pessoa do seu provedor, Dr. Pedro Santana Lopes, decidiu, com uma extraordinária visão e sensibilidade cultural, tornar-se mecenas principal e dar um apoio decisivo e substancial para que este projeto fosse bem sucedido, a quem muito e sentidamente agradecemos o apoio tão decisivo que permitiu concretizar a obra. Assim aconteceu. As pessoas que já estão a trabalhar no projeto estiveram à altura de corresponder à confiança depositada através de um financiamento suficiente para que o projeto não deixasse de se concretizar por falta de recursos financeiros, como tinha acontecido noutros casos.
Por seu lado, foi também academicamente importante no apoio institucional da Universidade de Lisboa, na pessoa do seu reitor, António Sampaio da Nova, e continuado pelo atual reitor, António Cruz Serra, que colocaram este projeto sob a égide desta universidade, onde decorria o projeto num dos seus centros maiores de investigação em humanidades, o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias. Não menos relevante foi a disponibilidade revelada pelo Círculo de Leitores, na pessoa dos seus responsáveis, Paulo Oliveira, Guilhermina Gomes, João Alvim, para apostar num projeto editorial desta grandeza e complexidade em tempo de grave crise no mundo editorial português, arriscando editar 30 volumes de um clássico do século XVII sem a certeza do sucesso, do bom acolhimento da parte dos leitores, sucesso que depois vem, na verdade, a verificar-se. De algum modo, na condução do projeto preparatório da edição da obra completa, experimentámos o melhor e o pior daquilo que Vieira diagnosticava em Portugal. E este projeto Vieira tem sido para nós, de algum modo, uma metáfora de Portugal. Vieira foi um empreendedor que tinha ideias claras de propostas concretas para operar reformas sociais e, acima de tudo, na mentalidade portuguesa, na sua dimensão mais atávica e imobilista, que afetava negativamente as lideranças institucionais e políticas do nosso país, marcado por práticas e protocolos ainda feudais. Lamentava-se de que sempre que alguém em Portugal tentava fazer obra grande, vinham logo as vozes da derrota maquinar a batê-la. Assim como a última palavra dos Lusíadas é a inveja, também Vieira nos seus diferentes sermões, nomeadamente nos que dedica a Santo António, faz diagnósticos pertinentes e argutos que ainda são atuais em muitos aspectos. Acusava os protocolos feudais que aprisionam as nossas instituições, contrapondo a verdadeira fidalguia que está na ação, criticava a desvalorização que é feita de Portugal dos seus talentos e dos seus valores, sendo mais fácil a quem nasce nesta terra encontrar reconhecimento e valorização no estrangeiro, acusava a mesquinhez e a maledicência sistemática que dificulta e desestimula quem empreende e quem faz o que deve ser feito. Vieira sofreu tudo isto na pele e, conhecendo outros países por onde viajou, conduía-se pelo seu país que apelidava de seminário de luz, de canteiro de talentos, mas que era uma pátria boa para nascer, menos boa para morrer e permanecer. Para nascer Portugal, para morrer o mundo, como disse Vieira, já foi aqui citado. Por isso, enfrentámos na realização desta obra alguns trabalhos de que os de Hércules e de outras figuras mitológicas são metáforas para que fosse bem sucedida, como acontece muitas vezes quando nos abalançamos a fazer alguma coisa de relevante em Portugal. Tivemos de enfrentar a hidra da maldicência, o minotauro das precedências e antecedências académicas, a inércia dos bois de Gerião, o leão do incumprimento dos prazos, o cão de duas cabeças dos que, não tendo feito obra, nem querendo que ela seja feita ou que outros a fizessem, tentam tudo para que ela não se faça. Acresce isso o desafio maior que se enfrenta em Portugal quando os projetos dão certo. Fazer o trabalho de Perseu, ou seja, cortar a cabeça da medusa da inveja, tenta petrificar os que acreditam que vale a pena lutar por uma cultura rica e esclarecida no nosso país. Fundamental, foi preciso animar sempre os nossos membros da equipa para manter a constância e fazer acreditar que os objetivos e as etapas iriam ser cumpridas em grande sintonia dos dois lados do Atlântico, onde trabalhava a equipa luso-brasileira em ligação permanente. Houve aquilo que chamamos uma epopeia de diálogos. Foi preciso ouvir muitas sugestões e depois negociar as tarefas e funções que caberia a cada um membro da equipa no quadro dos diferentes volumes e respectivas áreas de saber. Com paciência, resiliência e bom senso, tudo se conduziu a bom porto. A grande dificuldade que obrigou ao trabalho demorado de negociação para que se conseguisse um consenso fundamental foi a definição dos critérios de fixação dos textos e a sua moderada atualização a contento dos membros portugueses e brasileiros da equipa. Aqui o papel da nossa competentíssima supervisora linguística Aida Sampaio Lemos foi decisivo, a quem muito agradeço de forma especial. Exigente e dobrado foi o trabalho levado a cabo pelo nosso grupo de paleógrafos e paleógrafos no processo de transcrição de manuscritos e a aferição da letra e letras da Vieira e dos textos apógrafos,
supervisionado esse grupo, a par e passo, por dois muito competentes colegas, Joana Balsa de Pinha e Ricardo Ventura, a quem muito agradeço de forma especial. Outra tarefa que exigiu muito rigor e competência especial passou pelo trabalho de tradução dos textos do latim para o português, pelo grupo de latinistas coordenado por José Carlos Lopes de Miranda, exímio tradutor e conhecedor do background cultural que este trabalho exige. Estamos convictos de que fizemos tudo, mas mesmo tudo, o que estava ao nosso alcance para reunir a obra completa de Vieira. Esta é certamente a mais completa, de acordo com o estado atual da investigação. Todavia, a pesquisa deve continuar, como é a panagem da investigação científica, nesta como noutras áreas. Aliás, como escrevemos na nota final que encerra o volume 30 da obra completa, que assinámos os dois, o professor Calafate e eu, dizemos assim: termina aqui a edição dos resultados deste imenso trabalho feito, mas não termina esta publicação. O nosso intento de pesquisa continuada dos escritos de Vieira continua. Durante a realização das próximas fases do projeto Vieira Global, com a elaboração do dicionário para António Vieira e das traduções da sua obra seleta de outras línguas, será a nossa obrigação continuarmos a investigação. Esta obra deixará de ser completa quando encontrarmos novos escritos de Vieira. Se tal acontecer, à luz do nosso diário de trabalho de investigação progressivo e de atualização permanente, fica o nosso compromisso de preparar novas publicações em adenda a esta obra ou incorporando textos desconhecidos nos volumes depois de feitos acertos adaptativos do nosso plano de obra completa. Mas, a nosso entender, bom seria que aparecessem mais equipas e projetos para editar Vieira em diferentes formatos, à luz de outros critérios, como já se fez com grandes nomes da literatura europeia. A concorrência aqui, como noutros campos, é saudável. Na cultura como na política, o que é mau e ostracizante é orgulhosamente sós. Portanto, o nosso desejo é que os outros possam fazer mais e melhor. Nós apenas fizemos o que devia ser feito e que, gravemente, não tinha sido feito. O trabalho de casa de editar pela primeira vez a obra total de Vieira foi concluído. Quem nos dera que outros o continuem. Agora, para terminar, resta-me agradecer, e não tenho palavras suficientes para amplificar o sentimento de gratidão para as pessoas já referidas ao longo desta alocução e a toda a equipa que trabalhou com inteligência e heroísmo nestes últimos anos. Permita que lembre, ainda de forma especial, alguns coordenadores aqui presentes e o seu trabalho sábio e dedicado. O professor João Francisco Marques, que veio do Porto, que é certamente um dos maiores especialistas de Vieira vivos e que, na sua alta e bela idade de 80 e tal anos, trabalhou como um jovem de 20 anos para que esta obra se fizesse e que hoje está aqui presente, a quem muito agradeço. Ao professor Luís Machado Abreu, um sábio professor e humanista que deu um contributo notável. O professor Ernesto Rodrigues, outro coordenador e membro da direção do CLEPUL, a quem muito agradeço sinceramente toda a dedicação e apoio. O Carlos Maduro, especialista na obra epistemográfica de Vieira, que veio também de Santa Maria da Feira e que tem um contributo absolutamente decisivo e teve comigo se entusiasmou desde o início para que esta obra se fizesse. Obrigado pela vossa presença e por estarem aqui hoje. Os membros da direção e comissão coordenadora do CLEPUL que me apoiaram no arranque do projeto, deixo o meu grande obrigado e à direção do Instituto Europeu de Ciências da Cultura, que sempre esteve desde a primeira hora connosco nesta preparação do projeto. A equipa dos Serviços de Cultura e Relações Externas da Universidade de Lisboa, liderados pela competentíssima equipa da doutora Isabel Tadeu, um grande e especial agradecimento. A equipa de profissionais exímios do Círculo de Editores, liderados pela grande líder e editora e empreendedora Guilhermina Gomes e seus assessores Jorge Garcia e Ana Ferreira, e os seus assistentes que levaram para o país a obra com uma capacidade de distribuição extraordinária, que fez dela uma espécie de best-seller. A todos, muito obrigado pelo vosso empenho e dedicação. Por fim, mais uma vez à Santa Casa, na pessoa do seu provedor e à sua competentíssima equipa, agradeço imenso o apoio concedido. E é uma equipa invisível e fundamental que está por detrás nos bons e maus momentos e que nos deu um suporte afetivo fundamental a nós, membros da equipa Vieira, aqui presentes, que é precisamente as nossas famílias, esposas, mães, irmãos, que fizeram que esta obra vingasse e nos apoiaram para não desanimarmos e nos mantermos
em determinação constante nos momentos bons e maus, e eles devemos muito também o êxito deste empreendimento. Muito obrigado, pedindo desculpa pelas horas que tiraram em termos de presença familiar. O vosso apoio foi absolutamente decisivo. Ao Sr. Professor Calafate, meu colega de direção da equipa, agradeço o constante apoio e estar ao lado para que conseguíssemos levar a bom termo este projeto. A todos, muito obrigado. Boa noite.